Meus amados, é inegável que a palavra de ordem que está em todos os meios de comunicação é a palavra crise. Crise, ela vem do latim vento, e uma definição que eu gosto muito de crise é estado de alternância daquilo que se costuma ser. Nós estamos vivendo um tempo de crise, isto é verdade. O vento tem assolado a nação brasileira. A prova disso é que os meios de comunicação noticiam diariamente vários sintomas que demonstram que a nossa nação está em crise. É crise na família, é crise na economia, é uma desordem social, são problemas relacionados à saúde do brasileiro. Nós temos visto uma péssima prestação de serviço na saúde. Enfim, temos observado que a palavra de ordem no Brasil é a palavra crise. A crise política também permeia a nossa nação, o nosso estado e, por que não dizer, também aqui na nossa cidade. Enfim, temos visto este estado de alternância daquilo que se costuma ser. O equilíbrio desejado, a pacificação social está com os seus dias, vivendo os seus dias traumáticos. Mas eu quero trazer aqui o que a Bíblia diz quando nós enfrentarmos a crise. O que nós devemos fazer? A Bíblia diz no segundo livro das Crônicas dos Reis, no capítulo de número 7, a partir do versículo de número 11, mostra que o rei Salomão, quando construiu o templo e a sua casa, ele pediu ao Senhor que Deus lhe desse vitória, que Deus estivesse com ele a partir daquele momento, daquela construção daquele grande templo. E a Bíblia diz que Deus apareceu para ele em sonho e disse: olha, Salomão, se eventualmente eu cerrar os céus, de sorte que não chova na terra, ou seja, se não houver chuva, se vier a praga, se vier a peste sobre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Percebam que Deus diz: quando a crise estiver instalada, quando os problemas surgirem, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro se humilhar. É verdade que a humilhação não tem sido a principal marca da sociedade atual. Pelo contrário, nós temos visto pessoas arrogantes, egoístas, narcisistas. E eu sempre tenho feito questão de falar o que significa o narcisismo, essa terminologia usada pela psicologia para determinar um determinado tipo de comportamento humano. Narciso era um personagem da mitologia grega que tinha uma excessiva paixão por si mesmo, e diz a história da mitologia grega que ele ia diariamente no rio para visualizar-se, para olhar a sua face, e um dia ele se apaixonou por ele mesmo e acabou se jogando nas águas e morreu afogado porque não sabia nadar. Este termo usado pela psicologia para determinar um tipo de comportamento mostra que nós estamos vivendo um tempo onde o egoísmo predomina as relações das pessoas. O egoísmo tem se feito forte nos seres humanos desta geração. Quando um casal, um homem ou uma mulher, não aceita o término de uma relação, não são poucas as vezes que as emissoras, redes sociais noticiam tragédias. O homem que não aceitou viver longe da sua mulher e acabou matando a mulher para não vê-lo com outra pessoa. Isto é o sintoma claro do narcisismo, do egoísmo, das pessoas não aceitar a perca, não aceitar o não como resposta. Este tempo que nós estamos vivendo é um tempo dramático e, por que não dizer, traumático. Mas Jesus, aqui a sua palavra está dizendo, a palavra de Deus está dizendo que se nós estivermos vivendo um tempo como esse, o seu povo, o povo dele, quem é povo dele?
Eu sou o povo de Deus. Suponho que você que é cristão, que está me assistindo, seja um povo de Deus também. Independente da religião onde você sirva ao Senhor, você é povo de Deus. E nós observamos que nós precisamos nos humilhar. Humilhar perante Deus. Voltar atrás. Pedir perdão. A humilhação não tem sido a principal marca desta geração, mas nós precisamos aprender com Cristo, que diz lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5, que Ele abriu mão temporariamente da sua glória, Ele abriu mão do ser Deus e veio para a terra, Jesus, assumindo a forma de homem e se sujeitando a ir à morte, e morte de cruz, a mais terrível e vergonhosa morte que o ser humano poderia enfrentar, mas Ele enfrentou para nos dar o exemplo de humilhação. Por que não falar do dia em que Ele mesmo se agacha para lavar os pés dos seus discípulos, dando o exemplo que os seus seguidores precisam também entrar pelo caminho da humildade. Eu quero dizer para você que é povo de Deus, a crise está instalada em nossa nação e, por que não dizer, em todo o mundo, mas nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. E mesmo nas nossas relações interpessoais, voltar atrás, pedir perdão, conceder o lugar, dar a licença, dizer obrigado, são características de pessoas que querem viver a pacificação social e que querem viver da maneira que o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, viveu. Observamos também outra orientação bíblica, que quando enfrentarmos tempos difíceis, nós precisamos orar, além de nos humilhar, orar. Eu percebo que os cristãos da atualidade oram muito pouco. Eu percebo na igreja que são poucas as pessoas que dobram o joelho para orar durante o dia. E a oração não é uma oração escrita ou decorada. Oração é a verbalização do que está dentro do seu coração com Deus. É um diálogo com Deus. Oração não é um monólogo onde só você fala. Em espírito você fala com Deus e Deus fala contigo através da oração. E nós, como cristãos, precisamos orar, dobrar os joelhos em casa, na igreja, ou mesmo no trabalho, pedindo que Deus dê vitória, que Deus abra as portas, agradecendo a Ele também. Nós precisamos orar mais. A cidade de Biporã precisa orar mais. As densas nuvens de tribulações que têm descido sobre esta cidade podem ser aplacadas pelo poder da oração. Eu quero conclamar você que é povo de Deus, independente da religião que você sirva. Ore ao Senhor, vá à igreja para orar. Assista menos televisão, se envolva menos com as redes sociais, dedique mais tempo para Deus, para a sua família e para a oração. Isto é muito importante. Você precisa orar. Eu quero convidar você a orar. Eu quero convidar você a estar na presença de Deus. A Bíblia também diz aqui em 2 Crônicas 7:14, para nós nos humilhar, orar e buscar a face do Senhor. Buscar a face é procurar conhecer o rosto. E como é que nós conhecemos a Deus? Eu gosto muito de uma frase do reformador João Calvino, que ele disse assim: tudo o que nós precisamos saber de Deus está na Bíblia. Para você conhecer a face de Deus, você precisa ler a palavra de Deus. Muitas pessoas se intitulam cristãos, membros de determinada igreja, religião, mas nunca leram a Bíblia Sagrada. A Bíblia é a regra de fé e de prática. É nela que nós encontramos o plano de Deus para a salvação da humanidade. É nela que nós encontramos o que Deus tem para mim, para você. O passado, o presente e o futuro está aqui na Bíblia. Isto mesmo. Se você ler minuciosamente, meditar na palavra de Deus, você vai conhecer Deus. Você vai ver a face de Deus. Muitas pessoas andam atrás de revelações, aparições, querendo que Deus se manifeste de maneira transcendental,
e coisas dessa natureza, eu quero dizer que tudo isso não passa de falácia, porque Deus se revela diariamente para nós pela Bíblia. Por que muitas pessoas não conhecem? Porque não leem, não estudam, não vão à escola dominical, se intitulam cristãos, ou crentes, ou católicos, mas não são de verdade. Não são de verdade, são apenas nominais. Nós precisamos estudar a Bíblia, ler a palavra de Deus, e mais do que ler, mais do que meditar, colocar em prática. Que à medida que nós praticamos a palavra de Deus, nós teremos ações iguais a de Deus, porque Deus tem atributos que são incomunicáveis com o homem, que é a onisciência, a onipresença e a onipotência. São atributos exclusivos de Deus e não se comunicam com o homem. Mas Deus também tem atributos que se comunicam com o homem, que é a bondade, a retidão, a justiça. E à medida que nós conhecemos Deus pela sua palavra, nós também teremos ações de bondade, de justiça, de generosidade, de piedade e assim sucessivamente. Por isso, meu amigo, meu irmão, estude a palavra de Deus. Não deixe a sua Bíblia empoeirada em casa. Não deixe ela aberta apenas em uma página, como costuma ficar no Salmo 91. Tem muitas preciosas mensagens neste sagrado livro. Aqui está a palavra de Deus. Este livro, nós cremos na total e plenária inspiração da Bíblia. A Bíblia tem 31.173 versículos e toda ela é a palavra de Deus. Você que tem dedicado o seu tempo, às vezes, a leituras inadequadas, a programas que não agradam ao Senhor, leia a Bíblia. A Bíblia vai mudar a sua história. A Bíblia vai mudar a história da sua família. Leia a palavra de Deus. E para concluir, a Bíblia diz assim, que Deus dissipa a crise, acaba com a crise do meio do seu povo, quando o seu povo se converte dos seus maus caminhos. O povo de Deus tem mau caminho? Não deveria, pelo menos. Mas muitas vezes o povo de Deus entra por maus caminhos. O povo de Deus, mesmo servindo a Deus, às vezes mesmo estando numa religião, mesmo sendo membro de uma religião, acaba cometendo coisas erradas. E nós temos visto muitas situações envolvendo pessoas que se dizem cristãos, cometendo injustiça, infidelidade conjugal, vícios, bebidas. Nós temos visto o povo de Deus, às vezes, se afundando na má conversação, na fofoca, na calúnia, no boato, na difamação. Isso não pode fazer parte do nosso dia a dia. Você precisa parar com isso. Se você está cometendo isso, você precisa ter uma vida diferente. Você é povo de Deus. Nós não podemos entrar por esse caminho. A crise está chegando. Às vezes tem famílias que estão sendo destruídas por força de um boato e recentemente a nação brasileira viu entrar no palco da vida uma das mais tristes histórias que eu acompanhei nos últimos tempos. Uma senhora chamada Fabiane, no litoral de São Paulo, foi assassinada por populares por força de um boato que começou pela internet. O povo de Deus não pode fazer isso. Nós não podemos comungar com o boato, com a informação sem origem, com a fofoca, com a calúnia, com a difamação. Nós não podemos. Eu quero convidar você que é povo de Deus, se você está andando por esse caminho, a se converter do seu mau caminho. E o que é converter é mudar de direção. Mude de direção. Mude de direção e sirva ao Senhor. Porque temos a contrapartida de Deus. E qual é esta contrapartida? O Senhor ouvirá do céu, vai perdoar os pecados e vai sarar a terra. Ou seja, esta crise que nós estamos vivendo, ela pode ser dissipada se nós nos posicionarmos corretamente diante de Deus, através da humilhação, da oração, da busca de conhecer a Deus pela sua palavra e também pela mudança de comportamento errado que muitas vezes, como povo de Deus, nós acabamos fazendo. Mas que Deus te abençoe e que esta palavra fique guardada no seu coração. E se você colocar ela em prática, eu tenho certeza que a crise
que está assolando a sua vida, ela pode ser dissipada ainda hoje. Vamos orar neste momento. Chegou o momento de falarmos com Deus. Pare um minuto e ore junto conosco. Amado Deus e querido Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de compartilhar da Tua Palavra aos nossos telespectadores que nos acompanham aqui pelo canal 21. Pedimos que a Tua bênção repouse sobre eles e que esta palavra, que ora foi comunicada, possa ficar viva no coração de cada um, fazendo com que eles, Senhor, coloquem em prática esta palavra e que a crise que eventualmente está assolando a vida deste amado possa ser dissipado depois dessas posturas que eles estão assumindo diante do Senhor, de se humilhar, de orar, de buscar a sua face e de mudar o comportamento errado que estão tendo em relação a Ti. Senhor Deus, tenha misericórdia, dissipa com todo o mal, dá vitória, dá saúde e ajudai o Teu povo, Senhor, a ficar firme na Tua presença até o dia da Tua eminente volta. Oramos em nome de Jesus. Amém. Folhas de palmeiras estendidas pelo chão, gritos de aleluia em meio à multidão. É que está chegando Cristo Emanuel, abençoando, ensinando o caminho para o céu. Lá vem Jesus o Salvador, montado em um jumentinho, distribuindo com o povo muito amor. Revoltados estão, mandam que se calem a grande multidão. Responde Jesus com muita mansidão: se eles calarem, as pedras aqui clamarão. Lá vem Jesus o Salvador, montado em um jumentinho, distribuindo com o povo muito amor. Lá vem Jesus o Salvador, montado em um jumentinho, distribuindo com o povo muito amor.